Princípios de design e Concorde. É um assunto popular no momento e eu faço personagens para jogos, então faz sentido eu cobrir isso. Eu vou poder mostrar na prática o impacto de cada conceito. Esses são os tópicos que eu vou explicar enquanto eu modelo a minha personagem e na hora de pintar eu vou implementar cada ponto nela. Concorde, para quem não sabe, é um PVP FPS de time que era a grande promessa da Sony, ficou 8 anos em produção e foi desligado completamente depois de apenas 2 semanas no ar. Isso deve ter acontecido por vários motivos, mas um grande que anda sendo discutido é o design dos personagens. Meu foco vai ser explicar alguns princípios de design, mas essa é uma ótima oportunidade para também analisar se Concorde seguiu esses fundamentos. Overwatch, por outro lado, é um jogo muito louvado pelo design, então vai ser usado como comparação. O meu ponto de vista é de desenvolvedor indie, eu só faço isso por diversão. Então, para manter o vídeo um pouco mais sério, eu vou fazer uma expansão e paráfrase do vídeo do Tyler Edlin. O primeiro destaque para o que ele mencionou é design funcional, e mais específico, design baseado em mecânica de jogo. E a melhor forma de explicar isso é com o exemplo que ele mostrou. Essa personagem voa e ela tem asas. Essa personagem voa e ela não tem asas. É tipo criar um carro sem porta. O design deve acompanhar as mecânicas que acontecem no jogo. Isso pode ajudar muito naqueles momentos que você não sabe qual detalhe colocar na referência de um personagem. É só se perguntar o que ele vai fazer e o que é preciso para tornar aquilo possível. Porém, tem exceção, regras podem ser quebradas. É só estar ciente delas e fazer uma decisão educada. Na minha personagem, eu fiz salto alto, o que não combina com uma mecânica de combate. Mas o que eu estava pensando quando desenhei era isso aqui. Fiz porque achei legal e isso tem prioridade acima de funcionalidade. Esse é o motivo de capacetes muitas vezes não serem usados, que é porque cobre o rosto do personagem. Lógica às vezes fica em segundo lugar. Comparando de novo Concorde com Overwatch, dá pra notar a falta de contraste no personagem de Concorde. A do Overwatch, mesmo em preto e branco, ainda chama atenção e dá pra ver bem os detalhes. Já no caso de Concorde, o personagem fica apagado. Mas além do contraste, tem a paleta de cor, que faz parte do estilo escolhido para toda a aparência do jogo. As cores dos personagens de Concorde, na verdade, combinam com os mapas, que têm os mesmos tons de marrom e laranja pouco contrastantes. Tyler destaca as cores não vibrantes como parte do problema, mas de novo, esses conceitos funcionam como uma guia que facilita, não que obriga. É bom também evitar excesso de variação de cores, escolher só algumas que funcionam bem juntas e distribuir elas bem. E eu tô tentando melhorar o meu uso de cor, engana o quão difícil que é isso. Se inspirar em uma outra obra é uma boa forma de criar coesão visual. As inspirações podem impactar em toda a aparência do que está sendo feito, ou impactar só um elemento, como as cores. Uma clara inspiração para Overwatch foram os animes dos anos 90. Para Concorde é citado sci-fi clássico e Guardiões da Galáxia como referência, mas uma comparação que eu achei muito presente, influenciando muito a aparência de Concorde, é Destiny 2. Tyler, em um momento, critica a Maga de Fogo do Concorde, dizendo que ela não tem nada que comunica isso no design dela, mas ela parece ser referência direta a Destiny. Lá tem uma subclasse de fogo com movimentos parecidos e a classe é reconhecida pelos roupões. Não salva muito a situação da cor, mas ela é uma exceção e eu gostei do design dela. Mas aí logo em seguida Tyler chama a atenção para uma personagem que era para ser ágil e faz piruetas pelo mapa, mas usa um casaco vermelho enorme e desengonçado. Aí fica mais difícil defender essa. E entra também como um erro de design funcional, mostrando que também pode ser uma cor que não combina com uma mecânica de jogo. Silhueta é o tópico que eu mais ignorava, porém eu troquei de ideia sobre a importância. A forma de um contorno de um personagem é o que eu mais ouço falar como o sinal de um bom design. Falam que um bom personagem tem que ter uma silhueta reconhecível e interessante. Mas em 3D, eu sinto que muitos exemplos de silhueta não são bons por culpa do personagem em si, mas sim da pose e alguns detalhes específicos. Por exemplo, Genji e vários outros personagens de Overwatch, se você tira a pose e as armas, eles perdem a silhueta interessante. Então eu não via muito peso nisso, pela pose influenciar mais do que o próprio design. Mas, olhando para essa personagem do Concorde, eu penso que a silhueta tá horrível aqui, parece que tá carregando uma cesta. Independente de se é culpa da pose ou não, isso estraga muito a percepção que eu tenho da personagem. Outro detalhe é espaço negativo. Tem como explorar silhuetas diferentes e mais dinâmicas com esses espaços vazios. Acessórios e detalhes menores, separados do personagem, também ajudam com isso. O vídeo do Tyler termina com essa mensagem. Ao criar um produto comercial que precisa vender, os designs devem se conectar e atender às necessidades do público-alvo. É uma indústria voltada para o serviço e precisa ser tratada de acordo. No caso da arte comercial, grande parte dela é objetiva e pode ser medida. É por isso que existem padrões e fundamentos.
mas eu gostaria de dar destaque para um outro aspecto, porque ele fala um pouco sobre alguns personagens, e sobre a 2B, dentre outros vistos como bons design, ele fala que o sex appeal ajuda. E, na verdade, ele mencionou isso em outros pontos do vídeo. Numa parte, ele compara esses designs femininos. E para Stellar Blade, ele diz que a aparência foi criticada pela mídia, mas ajudou muito bem em vender o jogo. E é só importante notar que tem uma consequência ruim presente nessa frase. A atenção extra vem com um pouco de atenção negativa, além de outros aspectos que também pesam na balança e fazem certos padrões e limites emergirem. E nem é um princípio ou fundamento também. Não melhora necessariamente o design. E voltando ao Concorde, complica quando a competição dentro da categoria do jogo é essa aqui. Com todo esse contexto que eu dei, é interessante ver alguns redesigns porque muitos mantiveram as poses e cores feias originais e muitos só removeram parte da roupa e da armadura, numa tentativa talvez desesperada de tornar o design mais atrativo. Mas até que em alguns casos realmente melhorou. Parece que Tyler até achou que esse design aqui era o original, de anos atrás, mas na verdade era só um redesign feito bem depois. Eu preferi criar uma personagem original, em vez de fazer um redesign, mas tentei fazer algo relevante. Eu nunca tinha feito um personagem futurista antes, então soou como um desafio divertido. Um redesign que eu gostei muito foi esse aqui. A camisa deu muita personalidade. Eu só achei que o artista exagerou um pouco na não simetria, que é inclusive uma das recomendações de design que ficou faltando falar. Mas em curta, evite simetria total. É fácil notar isso em vários personagens. Às vezes são partes grandes que não são simétricas, e às vezes são só detalhes. Hora de aplicar os conceitos. Para minha personagem, teve 2 níveis de inspiração. Tem jogos que eu admiro e me baseio sempre, não importa o que eu faço, e tem as influências mais específicas, como Overwatch e Evangelion, que foi de onde eu tirei ideias para as formas e detalhes que eu pintei na referência. Aos poucos, enquanto eu desenhava, eu fui notando que tem alguns formatos e linhas que naturalmente dão essa aparência que eu queria tech. E quando eu vi que dava para colocar essas formas em qualquer lugar, eu parei de ligar tanto para referência e fui modelar, porque daria para deixar para decidir os detalhes finais na hora de pintar o modelo 3D. Testei cores diferentes, preferi essas 2 e fiquei no conflito de deixar mais vibrante ou não, porque foge um pouco do meu estilo. Ficou um pouco apelativo, aí eu aumentei um pouco a parte coberta e considerei tampar ainda mais. Sobre a não simetria, como eu testei um monte de coisa diferente na hora de desenhar, eu já tinha uma ideia do que eu poderia alterar em um dos lados. Essa foi a primeira versão dela que eu talvez chamaria de pronto, tipo antes desse vídeo, mas ainda tinha coisa para arrumar de acordo com os fundamentos. Design funcional, como eu disse, eu coloquei em segundo lugar. Não tem capacete, tem salto, e eu tava ok com isso. Mas eu decidi mudar a parte central da personagem porque tava com esse material que parece fraco comparado com o que tá na perna, e faz mais sentido proteger a barriga. Então eu troquei o material, mas eu não gostei da nova distribuição de cores. Também pintei esse novo material mais escuro e essa é a nova versão. Para a silhueta, além de fazer poses dinâmicas, eu fiz uma espada que já tem uma silhueta interessante, com essa abertura para criar espaço negativo. A única coisa que eu não gostei é que a espada é muito grande, aí eu tive dificuldade em fazer poses sem a espada ficar muito alta. A espada ficou bem simples e eu deixei ela bem clara, para contrastar com o material escuro que eu deixei no centro da personagem. Porque eu acabei tirando aquele material claro que estava na barriga. Essa é a comparação das versões. Por fim, eu fiz uma outra versão acompanhando o design original, voltando atrás na decisão de tampar um pouco mais. E sobre Concorde, eu só acho que poderiam ter se comunicado melhor com a audiência. Por exemplo, qual é a versão da minha personagem que você preferiu? Feedback é muito importante, eu leio todos os comentários, então me deixa sabendo lá. Se gostou do vídeo, considere deixar um like, se inscrever, e é isso.